Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam aí dispostos a ter mais esse momento aí de formação com a nossa APPC aqui pela DE e desejo que esse tema seja relevante aí para a sua caminhada no dia a dia, na sala de aula, que é mais um tema, mais uma oportunidade para reflexão mesmo. Como vocês já viram pelo título aí na nossa apresentação, hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de como avançar com os nossos estudantes dentro das hipóteses de escrita de cada um. Né? Recentemente vocês lançaram os dados de sondagem no mapa classe e eu estava dando uma olhada nesses dados, dando uma analisada e sempre é motivo de refletirmos quando nós temos esses dados, né? A gente avalia para avançar, para retomar a rota, para ver o que podemos fazer diante daquele diagnóstico. E é justamente essa proposta que eu trago para vocês hoje, para que seja útil aí nessa reflexão mesmo de como avançar com os alunos dentro das hipóteses de escrita. E para começar, a gente sabe que tudo é uma questão de estratégia, né? Eu não tenho como ter um trabalho tão organizado e estruturado com os meus estudantes quanto é o trabalho de alfabetização. E aqui eu não falo apenas para os professores de primeiros e segundos anos, que é o ciclo de alfabetização considerado aí pela BNCC e pelo Currículo Paulista, mas a gente pode analisar até o quinto ano ainda temos alunos pré-silábicos, alunos que estão ainda nessa fase de alfabetização. Então, o ciclo, né, a alfabetização não se encerra no segundo ano, né? Idealmente seria maravilhoso se fosse assim, mas a realidade é bem diferente, especialmente quando se trata do contexto em que nós estamos agora, né, o contexto dessa época, pandemia, pós-pandemia. Então, os nossos alunos, mesmo em anos sérios mais avançados, ainda têm uma dificuldade muito grande nessa questão da alfabetização. Então, os pontos que eu trago aqui hoje para a nossa conversa não se aplica apenas às séries iniciais, né, dos anos iniciais, aí, não a primeira e a segunda série, primeiro e segundo ano. Mas eu espero que seja útil aí para todos até o quinto ano, né? Porque a gente não tem a, todos os nossos alunos no mesmo nível de aprendizagem, né? E isso faz com que a gente pense realmente em estratégias de intervenção, estratégias de avanço para cada estudante. O que eu quero trazer para vocês hoje, que é algo que tem se falado muito por conta dos agrupamentos lá do Aprender Sempre, né? Aprender Juntos, desculpa. Olha aí eu trocando o nome, os nomes também. Do Aprender Juntos, é, que é a questão dos agrupamentos produtivos, né? Eu sei que vocês já fazem muito uso aí dessa estratégia de aprendizagem, dessa estratégia para trabalhar com os alunos de vocês, mas ultimamente tem sido muito comentado a respeito dessa estratégia por conta do programa de recuperação aí do terceiro ano ao sexto, mas que é muito útil em todos os anos, né? É muito útil um trabalho no qual os alunos sejam aí colocados em pares, né? Eu acho que a gente não a gente precisa fazer uso das metodologias ativas, e uma das metodologias ativas que conversa muito com essa questão dos agrupamentos, né, tem até um nome em inglês, que é peer instruction, que é instrução por pares, ou o team-based learning, que é
a aprendizagem em times, né? Também em grupos. Então, eu creio que traz muito resultados assim para o nosso trabalho quando a gente volta aí o nosso olhar para essas estratégias diferenciadas. Nessa apresentação aqui tem um texto que é de um livro chamado Alfabetização, um processo em construção. E diz o seguinte: é uma das estratégias mais úteis à aprendizagem, porque quando as crianças ficam juntas, trocam ideias, ensinando e aprendendo naturalmente, sem inibições e preconceitos. Está lá na página 258 desse livro. E é justamente isso que nós presenciamos na sala de aula, quando a gente usa aí esses agrupamentos para reforçar as aprendizagens e avançar nas aprendizagens dos nossos estudantes. Não coloquei aqui, né, o título dessa estratégia, porque pela leitura e pelos comentários que eu estou fazendo aqui, vocês já sabem que são os agrupamentos produtivos, né? Bom, hoje nós temos 3 frentes aqui de trabalho para a gente conversar um pouquinho, que é a estratégia desses agrupamentos produtivos, atividades personalizadas para cada necessidade e boas intervenções para proporcionar aí o avanço dos nossos estudantes. Então, a gente vai ver como os agrupamentos produtivos e essas atividades com níveis de complexidades diferentes, podem, então, ajudar aí nessa intervenção, junto, claro, com o professor ali sendo o mediador. No livro Alfa Letra, tem um texto que eu quis trazer também para vocês na íntegra, que diz o seguinte: há diferenças entre as crianças, né? Isso nós notamos muito claramente na sala de aula, né? No ritmo de desenvolvimento e na facilidade ou dificuldade de aprendizagem, de modo que nós temos crianças que avançam mais rapidamente que outras, crianças que saltam fases, né? Por exemplo, elas saem direto da escrita silábica com valor para a escrita alfabética. Isso acontece bastante, vocês devem ter vivenciado também. Há crianças que eventualmente regridem, né? Ora estão em uma fase, depois voltam, porque ainda não consolidou, né, essa hipótese para ela, então ela fica oscilando entre uma hipótese e outra. Há crianças que estão simultaneamente em mais de uma fase. Por exemplo, escrevem algumas palavras silabicamente com valor sonoro, outras sem valor, ou em algumas palavras são silábica com valor sonoro e outras silábico-alfabéticas, por exemplo, né? Então, fica aí entre também uma hipótese e outra, na mesma, simultaneamente, né? Por isso é importante que o professor reconheça a fase em que estão as crianças, para que possa trabalhar de modo que avancem, né? Então, hoje deve ficar bem claro aqui na minha fala, né? Nessa nossa reflexão aqui, como as crianças vão avançar, porque afinal de contas, esse é o nosso alvo, é a nossa meta, o nosso objetivo. As crianças avançarem dentro das suas hipóteses, né? Eu tenho certeza que vocês, quando olharam lá os resultados da sondagem, agora vocês estão também no período já da segunda sondagem, que é a sondagem do primeiro bimestre, essa tem que ser a reflexão desse trabalho de sondagem, né? Eu tenho ali o resultado. Como que eu tiro esse aluno desse patamar para o próximo, para o seguinte? Como que eu faço avançá-lo? Assim, no processo de alfabetização em sala de aula, considerando-se a dificuldade de trabalhar individualmente com cada criança, né? Então, a gente tem aí esses meios de trabalhar ora individualmente, ora em agrupamentos.
E, individualmente, eu priorizo quando essas diferenças entre as crianças são menores. O que raramente acontece, né? Porque, às vezes, as diferenças são, assim, bem maiores. E aí entra o que nós vamos bater também bastante na tecla, que é a questão desses agrupamentos, né? De preferência reunindo crianças de níveis próximos, ali adjacentes, de modo que possam colaborar umas com as outras. E aí isso nos remete lá à zona de desenvolvimento proximal, né? Tão também estudada e aí que fazendo sentido no nosso dia a dia, na nossa prática. Eu trouxe para vocês aqui sugestões de possibilidades de agrupamentos. Né? É claro que isso é mais como um lembrete, porque na prática vocês já estão habituados a fazer esse tipo de estratégia, né? Mas para relembrar ou para reforçar para aqueles que por acaso têm alguma dificuldade, então eu trouxe aqui algumas possibilidades. E a primeira possibilidade é lá da nossa primeira hipótese mesmo, né? Que é o pré-silábico. Então, eu tenho um aluno pré-silábico, eu vou agrupá-lo com quem, né? Ou quando eu falo agrupamento, gente, pode ser até dupla, né? Não necessariamente um grupo maior, mas dependendo do contexto da minha sala, dependendo da realidade dos meus estudantes, eu faço esses agrupamentos. Então, a partir de uma dupla já é um agrupamento possível. Então, ó, alunos pré-silábicos com alunos na hipótese silábica sem valor sonoro. Então, percebam que o avanço dentro dessa hipótese vai ser muito factível junto com o colega que está um pouco mais avançado. Já esse silábico sem valor, eu posso também agrupar com o silábico com valor. E a gente sabe que dentro da mesma hipótese de escrita, existe ali um grau, né, uma variação. Dois estudantes estão dentro da mesma hipótese, mas um já está mais avançado ou menos avançado que o outro. Alunos em hipótese silábica com valor, com o silábico alfabético. Então, percebam que o silábico alfabético vai aí alavancar esse silábico com valor. E esse silábico alfabético, quem vai auxiliá-lo no avanço? Qual é o colega que vai auxiliar no avanço? O que já estão em hipótese alfabética. Então, percebam que existe uma gradação, né? Existe aí um avanço no nível de complexidade entre as hipóteses, permitindo, então, que esses agrupamentos produtivos sejam feitos e que possam ser refeitos também em pouco tempo ou maior tempo, dependendo de cada agrupamento, dependendo de como cada criança avança, ela já pode ir para um outro agrupamento. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Os agrupamentos devem ser feitos de acordo com a minha intencionalidade pedagógica. É claro que aqui é um agrupamento para avançar nas hipóteses de escrita, mas eu posso agrupar os meus estudantes em um outro momento para outros objetivos, tá bom? E agora eu trouxe de maneira assim sugestiva, né? Dentro de cada hipótese, que tipo de atividades eu posso oferecer para que proporcione aí, essas atividades proporcionem a possibilidade desse avanço, né? Quais tarefas, quais atividades eu posso trabalhar com os estudantes dentro de cada hipótese, fazendo então com que esse avanço seja possível,
Bom, para o pré-silábico, né, ele já avançou, a gente já sabe que ele já tem alguns conhecimentos, ele já sabe que são as letras que nós usamos para escrever, né, são com letras que nós usamos, que nós escrevemos. Eles já sabem que a letra do nome dele, ele já usa muito a letra do nome dele para identificar e para escrever, né, algumas palavras. Bom, ele já tem esse conhecimento prévio. Então, como que eu avanço com esse aluno? Então, as letras do alfabeto, nesse momento, vão ser, assim, o material carro-chefe, né, para essa hipótese. Mas não as letras por si só, apenas como, né, um fim em si mesmo, mas as letras de maneira contextualizada, né? O alfabeto de maneira que lembram que na última TPC eu falei de atividades que façam sentido para o aluno, atividades que conversem, que tenham um significado no uso social mesmo, né? O uso social da escrita. Então, a mesma coisa aqui com o nosso estudante pré-silábico. Eu vou utilizar o alfabeto, mas dentro desses contextos significativos, né? Crachás, rótulos, textos, bingos, etiquetagem, então, usar ali todas as situações possíveis para que eles estejam reconhecendo estas letras, este alfabeto, dentro deste uso social, né? Jogos, colagens, recortes. Muito bem. E aí, eu vou, então, ter aí uma gama de atividades que eu posso estar fazendo com o uso do alfabeto, né? Quantidade das letras dentro de cada palavra, a variedade, né? Letras que se repetem, letras que não se repetem, a posição dessas letras, comparar palavras, né? E como estas letras se comportam dentro de cada palavra comparada, fazendo aí a seriação, classificando as palavras pela inicial, pela final e pela medial, né? Que ali o meio da palavra. Então, esse tipo de atividade para o pré vai fazer com que o meu pré-silábico avance. Mais para o final da minha fala aqui, eu vou apresentar para vocês, né, alguma atividade, e aí vocês verão isso na prática, né? Então, o pré-silábico, ele vai avançar fazendo estas análises a partir do alfabeto, né? Associar palavras escritas a objetos e imagens, exploração oral e escrita de textos conhecidos de memória. A gente sabe que os textos de memória são fundamentais para o nosso trabalho com alfabetização e não apenas para o pré-silábico, né? Não apenas ali no primeiro ano. Então, eu posso utilizar o texto de memória de infinitas maneiras dentro do meu processo de aquisição do sistema de escrita aí com os meus estudantes, né? Então, poema, trava-línguas, parlendas, são esses textos bem conhecidos de todo professor aí de anos iniciais. Esses textos ajudarão, então, na construção da base alfabética, né? Porque aquela questão de ler sem ler convencionalmente, né? Quando eles estão lendo esses textos de cor e ler de maneira não convencional, eles podem o quê? Ajustar o som às palavras escritas. Então, ajustar o som à escrita mesmo. E assim podem perceber que eles leem o que estão grafados, o que está grafado no papel. Né? Então, é muito importante lançar mão aí desse tipo de texto, né? Analisar a distribuição espacial dos textos e a orientação das fases, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, fazer esse trabalho de segmentação das palavras para que os alunos percebam mesmo esse espaçamento,
discriminar oralmente as sílabas das palavras, né? Acompanhando-as com palmas, batidas de pé, instrumentos musicais. Então, esse trabalho com sílabas também é um trabalho muito fundamental ainda nessa fase, né? Nessa hipótese pré-silábica. E o silábico com ou sem valor sonoro, né? Como que a gente avança com ele? Bom, a gente tem que aí reforçar a compreensão dessa relação, né? Da relação grafema-fonema, que é a letra e o som. Então, aí essa consciência fonêmica também é muito desenvolvida, muito trabalhada aí no silábico. Bom, alfabetos cantados, então o alfabeto não sai de cena. A gente só tem que ter cuidado para avançar nessas atividades com o alfabeto, né? E não apenas ficar ali no reconhecimento, na exploração, na ordenação das letras, né? A gente agora vai ter jogos, né? Letras móveis, aí a gente pode fazer forca. Percebam que a gente está trabalhando ainda o alfabeto, mas o nível da atividade já avançou, né? Bingos, dominós, ditados de letras e outros, né? Leitura de histórias e demais narrativas com posterior reconto oral e escrito. Então, percebam que no primeiro momento a gente trabalhou muito mais os textos de memória. Agora a gente já avança um pouco também nessa questão dos textos, embora os textos de memória, dependendo da atividade que eu trabalhar, esse ainda é um recurso muito, muito válido. As atividades de cruzadinha são interessantíssimas nessa fase. Por quê? Porque para a cruzadinha, a gente tem os espaços para cada letra da palavra, né? E isso gera o quê? Gera uma reflexão no meu estudante quando ele tem que colocar ali como ele escreve silabicamente, né? Como ele está nessa hipótese, isso vai fazê-lo refletir que a palavra é mais que aquele pedacinho que ele colocou, que é a sílaba, né? Então ele já começa a pensar que a palavra não é escrita apenas com aquelas sílabas, né? Com aquelas letras que estão ali identificando a sílaba. Ela vai, então, fazer o trabalho de rever a sua escrita, né? Porque os quadrinhos todos precisam ser preenchidos. Bom, e aí, ainda continuando, né? Tem mais aqui opções de trabalhos, de atividades com o silábico. E aí, com ou sem valor sonoro, né? São atividades que avançam aí. Bom, eu trabalho com nome próprio, nome dos colegas, palavras estáveis, palavras conhecidas, né? Também devem fazer parte aí do meu acervo de recursos, né? E os desafios têm que ser maiores e diferentes, né? Como eu falei para vocês, eu posso trabalhar o mesmo recurso, posso trabalhar o texto de memória, posso trabalhar o alfabeto, posso trabalhar os pequenos textos, posso trabalhar a cruzadinha, mas conforme meu aluno vai avançando na hipótese, o nível de complexidade também tem que avançar, né? Propor que os alunos escrevam outras palavras que possuam as mesmas sílabas que aparecem nos nomes de colegas da sala. Percebam que agora eu não apenas identifico o nome dos colegas, mas eu tenho um texto de referência, que é o nome dos colegas, para avançar para uma outra atividade mais complexa. Agora, eu já sei, já reconheço o nome dos colegas, mas que outras palavras eu posso escrever com essas sílabas que aparecem nesses nomes, né? E não apenas a sílaba inicial, final, mas sílabas ali diversas do nome dos meus colegas. Que outras palavras podem surgir com essas sílabas? Percebem como vai avançando aí?
Bom, usar o nome das crianças ainda, né, como texto de referência, para ajudá-los a perceber que as palavras possuem números diferentes de sílabas. Às vezes, o mesmo nome tem o mesmo nomes diferentes têm a mesma quantidade de sílabas, mas quantidade de letras diferentes, né? Então, são atividades com o mesmo texto, com o mesmo material, mas aí gerando reflexões diferentes. E o silábico, o alfabético e o alfabético, como que eles avançam, né? Porque às vezes o nosso desejo e o nosso desejo, o nosso alvo é que seja assim, é que os alunos avancem aí e cheguem no alfabético. Mas eles chegando no alfabético ainda não está prontinho, redondinho, né? E como que a gente avança com ele? Então, ó, o silábico alfabético ainda, a gente tem que proporcionar atividades ainda com letras, sílabas, palavras e textos, explorando semelhanças e diferenças nas sílabas iniciais, finais, mediais, composição de novas palavras, trabalhar com textos que se sabe de cor. Olha aí o nosso texto lá da primeira hipótese, aqui também eu vou trabalhar explorando a formação das sílabas, da ordem das palavras nas frases, da organização da escrita, da estruturação do texto, né? Eu acho que um dos nós, assim, do alfabético, principalmente, é agora a ortografia, né? Porque ele está alfabético, mas aí eu tenho muito trabalho ainda a se fazer com a ortografia. Então, agora é a época de produzir textos coletivamente, em grupos, em dupla, sozinho, textos a partir de imagens, textos a partir de leituras, de situações, de questionamentos, de necessidade de informar. Olha aqui mais uma vez o uso social da escrita, né? Não produzir texto como um fim em si mesmo, mas ele tendo um sentido. Né? Qual o sentido? Informar. Então, eu preciso informar algo, então vou produzir um texto para esta finalidade. Eu preciso divertir, recontar, anunciar, convidar. Então, montar e explorar banco de palavras e construir também coletivamente as regras ortográficas regulares, né? Então, olha aí a ortografia, então, sendo trabalhada de maneira que avance aí o meu aluno alfabético, né? Jogos de raciocínio para fixar as regras de ortografia e aqui repetiu. Eu trouxe, então, agora, como eu falei para vocês, uma amostra de atividade de como isso pode ser feito na prática. Né? E aí, voltando lá ao comecinho da nossa conversa, pode ser dentro dos agrupamentos produtivos, né? Ou em duplas, mas é essencial que os alunos estejam aí realmente em pares para que esse avanço seja possível e também para que o professor atue ali como um mediador, observando os grupos, o que deu certo, o que não deu certo, né? Quais reflexões aquele grupo está fazendo, né? Os alunos que estão na hipótese mais avançada, como eles estão colaborando para o avanço dos outros alunos. E as habilidades para essas atividades que eu vou mostrar para vocês são essas duas aqui. A primeira, ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, né, o assunto do texto e relacionando com sua forma de organização à sua finalidade. E o outro é registrar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor cantigas, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação. Então, primeiro é ler e compreender, a segunda habilidade diz respeito aí a registrar. Percebam que em colaboração, né?
Então, a gente segue aqui. A primeira atividade que eu quero mostrar com vocês é esta parlenda aqui, muito conhecida, né? Que é claro, gente, que a partir dessa fase aqui, né, é que eu vou estar conversando com vocês, é importante lembrar que anterior a isso, esse texto já deve ter sido lido, recitado, os alunos conhecerem, né, terem aí a apropriação desse texto. Então, aqui eu não vou trazer aqui a partir desta fase, mas depois dela, que é já partindo da hipótese de que todos já sabem, de que esse texto já foi trabalhado, de que já é uma parlenda aí bem conhecida, né? Um texto bem conhecido. Bom, então a parlenda é o dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Bom, então vamos lá. Esse texto, para a hipótese pré-silábica e silábica sem valor sonoro convencional. Como que eu posso trabalhá-lo? Depois de recitar, depois que eles conhecem, eu posso pedir o quê? Para que eles circulem nas palavras, circulem na parlenda as palavras ditadas. Né? Então, você vai escolher algumas palavras e aí você vai ditá-las, né, de maneira que ele perceba ali pelo som inicial, porque a gente está na hipótese ali pré-silábico ou silábico sem valor, pelo som inicial da palavra ou pela sílaba inicial, ele vai identificar qual foi a palavra que você ditou e então vai circular. Muito bem. Então, ali eu fiz essa atividade com o meu grupo, com o meu agrupamento de pré-silábico e consilábico sem valor sonoro. Né? Nessa hora, o pré-silábico pode parar para pensar, e aí o silábico com valor sonoro que está junto com ele vai ajudá-lo, né? Vai falar, olha, é essa palavra porque tem isso e isso. Então, já vai gerar aí a reflexão dentro do grupo, né? Bom, a mesma parlenda agora para as duas hipóteses seguintes, que são silábico sem valor, ainda, né? E silábico com valor. Bom, eu falei para vocês que dentro da mesma hipótese eu posso ter ali variações, né, de desenvolvimento ali do meu estudante. Eu vou ter que saber disso, sondar isso, né? Fazer esse diagnóstico aí. Então, para esses que já estão ali com valor sonoro, nesse agrupamento com o sem valor sonoro, eu vou dar a parlenda com os versos recortados. Né? Eu não vou dar o texto impresso, ali o texto completo. Não, eu vou para esse grupo, eu pego essa parlenda, recorto os versos e a tarefa, a atividade do grupo é ordenar, né? Então aí eles vão recitar e olha, primeiro verso, dedo mindinho. Qual é o verso do dedo mindinho dentre esses papéis recortados aqui? Dedo mindinho. Então, por meio dessa reflexão, ele vai então ordenar a parlenda. Mesma parlenda, agora a gente vai para a hipótese seguinte. Alunos na hipótese silábico alfabético. Eu não preciso. Ele já tem um avanço, né? Eu não vou aqui colocar quais são as características de cada hipótese, é claro, também já é bem conhecido de vocês, mas eles já são capazes de ordenar agora não os versinhos da parlenda, mas as palavras. Então eu posso segmentar a minha parlenda em palavras, dar ali recortadinho para eles, e eles então vão fazer esse trabalho de segmentar, de construir esse texto, né? Reconstruir esse texto aí, ordenando essas palavras. E para o meu alfabético,
né? O meu alfabético, o que a gente pede para que ele faça? Para que ele reescreva esse texto e agora sem nenhum recurso. Eu não vou dar nenhum recurso para ele, eu vou pedir que ele faça a escrita desse texto, que é, né, de memória, e é claro que, olha, é uma parlenda que eu tenho palavras com uma complexidade ortográfica, né, aí bem considerável, né? Eu tenho as sílabas complexas, né, o NH, eu tenho a sílaba com a nasalização, que é o N, eu tenho o LH lá no piolho. Então, para o alfabético, serão essas reflexões que ele irá fazer. E aí, a gente vai agora para um outro modelo de atividade. Isso aqui, gente, foi uma parlenda, mas vocês podem, dependendo do contexto, trabalhar um texto um pouquinho maior, né? Uma quadrinha, trabalhar aí um poema, né? Uma letra de uma música, trazer aí bons materiais de referência, né? Bons textos, poemas, músicas, a Cecília Meirelles mesmo tem vários poemas infantis que são, sim, belíssimos para serem trabalhados. Adapte aí ao seu contexto, né? À sua realidade. Vamos para a próxima, então. E aí a gente tem aqui uma outra modalidade de texto que os estudantes amam demais. Eles adoram, né? Vocês sabem disso, que é a questão das adivinhas, né? E aí, aqui, gente, o objetivo não é ter a resposta dos estudantes, né? Não é que eles respondam. É claro que eles vão querer responder primeiro e vão ficar naquela, né? Você pode até explorar esse momento também, mas o objetivo aqui não é esse, que eles deem a resposta. Mas que algum estudante pode trazer a resposta, ou você, como professor, né, também pode falar ali, mas o trabalho aqui deve ser realmente de análise, né, de como cada hipótese aí vai avançar e vai gerar aí uma reflexão dentro dessa adivinha, né? Tem barba, mas não é homem, tem dente, mas não é gente, né? O que é o que é? E aí eles vão responder e tal. Na primeira atividade, que eu tenho aí para essas primeiras hipóteses, né, pré-silábico e silábico sem valor, eu tenho um nível de complexidade bem apropriado aí para essa hipótese, né, porque eu tenho alho, bola, vaca, aí como opção. Bom, alguém lá na sala, ou todos eles, já deram a resposta. A resposta é alho. Muito bem. O meu estudante pré-silábico ou silábico sem valor, ele tem que refletir agora qual destas três palavras é a palavra alho, né? E como que ele vai fazer isso? Por meio da vogal inicial, né? Por meio da primeira letra da palavra. Então, alho, bola, vaca, ele já sabe. Alho, qual é o som inicial da palavra? A. Opa, então é essa palavra aqui, né? Alho. Percebam agora como que a gente avança para o silábico com valor. Ó, mesma adivinha, eu já aumentei um pouco o grau de complexidade dessa atividade. Tem alho, amigo, amor e antigo. Todas começam com o mesmo som, certo? Todos começam com a vogal A, com a letra A. Então agora ele já não pode mais ir pela letra inicial, porque todas têm o mesmo som. Bom, aí ele vai refletir. Então vamos lá. Então vamos pensar no som final.
Mas percebam que eu tenho alho, amigo e antigo. Então, alho começa com qual letra? Com A. Ok. Outras começam com A também. Termina com qual letra? Com O. Com qual som, né? Com O. Então, alho termina com O. Mas amigo também termina com O. E antigo também termina com O. Então, ele vai fazer essas reflexões aí dentro do grupo, né? Ele vai perceber que ele não pode ir mais pelo som inicial e nem pelo som final das palavras, né? Que as palavras têm algo a mais que apenas estes sons. Então, ele vai descobrir de qual maneira. Então, alho, né? Qual o som que vem depois do A, né? Porque quando você provavelmente pede para ele escrever a palavra alho, se ele é um silábico com valor sonoro, o que ele vai escrever? O A e o O, né? Mas ele sabe que tem outras agora também com A e com O, então isso vai gerar essa reflexão, que é o que a gente quer, né? Não apenas alho, não apenas A e O, porque as outras também. Agora a gente avança para a próxima. Né? Ó, ainda dentro do silábico. Fez a reflexão. Então, como que a gente explora essa reflexão? Percebam que o alho tem o A e o O, mas tem outro som também. Dentre essas palavras aqui, aipo e arco. Aipo, qual é o segundo som? Né? Arco também tem A e O. Alho também tem A e O. Mas alho, lho, e aipo, arco. Então, são essas reflexões que fazem com que o estudante percebam que não dá para usar apenas o A e o O. E na última, que é silábico, alfabético e alfabético. Lembram que eu falei lá no início das quadrinhas, das palavras cruzadas, né? E aí, qual é a reflexão? Cada palavra, cada letra tem que ficar num espaço. Para o alfabético, ou o silábico alfabético ali, né, oscilando, já passando para o alfabético, qual que vai ser a dúvida, que a reflexão que ele vai fazer? Que provavelmente ele vai escrever alho sem a letra H, né? Lembram ali da ortografia, que a gente, né, tem essa questão? Então, ele vai escrever sem a letra H. Mas ele vai perceber que tem um quadrinho que não está completo. E agora, como que ele faz? Né? Então, as intervenções têm que ser nesse sentido, de ele perceber esse som aí, né? Esse não som do H, mas esse fonema não, esse grafema, né? Que é a letra IH. Então, essa é a reflexão aí. Percebam a mesma adivinha com níveis de complexidade diferentes. E aí a gente vai para a última parte, que é ainda do alfabético, que é trabalhar essa questão da ortografia mesmo, né? Alho, alho ou anho. Percebam que são sons, né, bem parecidos, mas a grafia aí totalmente diferente, então intervenções aí na questão da ortografia mesmo aliada ao som. E se o meu alfabético já está assim mais avançado ainda, já está num outro nível, eu posso propor dentro dessa temática ainda da adivinha, para que ele elabore, né, um texto, uma adivinha, cuja resposta seja alho. Então, assim, ele já sabe como escreve alho, ele já está aí muito bem no alfabético, né, na hipótese alfabética. Então, como que a gente trabalha? Pedindo para que ele faça, então, esse trabalho de escrita dessa adivinha.
né? Leia as respostas e invente as perguntas para as adivinhas. Então, nesse caso aí, a resposta é alho, né? Qual pergunta poderia ser feita para essa resposta? E aí, com várias outras situações também, eu posso explorar esse tipo de atividade para o alfabético, né? Percebam que se eu simplesmente dar a parlenda e pedir para eles circularem, não vai fazer sentido, circularem as palavras, não vai fazer sentido para todos, né? Muito menos para o alfabético. O alfabético já faz isso brincando, né? Com o olho fechado. Então, ele, num minuto, ele vai falar assim, ó, minuto, né? Bem menos que isso, ele vai dizer, terminei. Então, eu tenho que pensar nessas atividades personalizadas para cada hipótese. Então, olha o grau de complexidade dessa última atividade aqui para o alfabético. Ele vai ter que elaborar esse texto. Bom, como o nosso tempo já está esgotando, eu quero deixar aqui como último slide como que as intervenções podem ser favoráveis aí para esse avanço, né? O professor tem que estar em todo o tempo fazendo estas intervenções, né? Mas de que maneira eu faço essas intervenções? A primeira coisa é com boas perguntas, né? Eu tenho que ter ali já na minha experiência, no meu conhecimento, essa questão das boas perguntas, né? Porque só nós vamos fazer essas perguntas, essas boas perguntas para que os alunos avancem. Porque, por exemplo, em casa, quando o aluno está ali naquela questão, refletindo qual letra, naquele conflito, né? Porque a gente sabe que essa questão das hipóteses traz conflito para os estudantes, o pai ou a mãe fala logo assim, você não está vendo que é a letra A? Coloca logo ali a letra A, né? Mas nós, enquanto professores, não podemos fazer isso. A gente tem que perguntar, elaborar aí perguntas para fazer com que o meu aluno, ao refletir, chegue na resposta, chegue na letra A, né? Que ali cabe a letra A. Bom, propostas de atividades adequadas e que façam sentido. Foi isso que eu acabei de falar, né? Não adianta dar o mesmo texto para circular, para pintar, do pré-silábico ao alfabético. Não faz sentido para todos. Eu não posso dar essa mesma atividade de forma geral, né? Nesse contexto, tá, gente? Uma outra atividade, a gente está aplicando aqui para avançar nas hipóteses de escrita. Para uma outra atividade, para um outro componente, você vai avaliar aí o seu grupo, né? Devolutiva ao aluno, né? Para que ele analise por que deu certo, o que não deu certo, né? Por que ele não chegou naquela resposta, que reflexão faltou, né? E também com momentos de retomada e aprofundamento. Esse tipo de atividade eu não posso trabalhar uma vez só e pronto. Eu tenho que retomar mesmo com outro texto, com outros níveis de complexidade. Eu tenho que retomar para aprofundar. E é assim que a gente sempre faz, né? Propostas de leitura, escrita e oralidade. A gente também pode trabalhar muito aí a oralidade com os nossos estudantes. Então é isso, passei um pouquinho do tempo, fico por aqui, né? Agradeço aí pela paciência de vocês, agradeço muito por essa colaboração. E aqui tem uma pergunta, né? Que é a seguinte: tem algo que você gostaria de comentar a respeito dessa pauta de ATPC ou de uma outra pauta que você gostaria de sugerir também para trabalharmos aqui, algo que vai fazer a diferença na sua sala de aula? Eu gostaria muito de saber para que eu possa, então, cada vez mais trazer ATPCs que sejam significativas aí para a sua sala de aula, assim como você pensa em atividade significativa para os seus estudantes. Então, um abraço a todos e eu me despeço por aqui.